Fala galera do canal Resenha do Tim, tudo bem com vocês? Tá eu aqui de novo, né, trazendo o segundo conteúdo do canal, né, o segundo vídeo. E não se espantem com o que vocês viram na capa do vídeo, falando dessa suposta rivalidade entre Endrick e Neymar. O porquê disso? Ah, mas Tinho, por que você está falando sobre isso? Então, gente, eu vou tentar passar aqui e explicar para vocês o que a mídia está falando, o que estão falando aí nos grandes veículos de comunicação sobre essa situação de Endrick e Neymar. Mas antes de tudo, eu quero mandar o meu abraço aqui especial para um cara que eu tenho como uma referência, entendeu? Se eu tinha tá aqui nas telas tentando, né, falar um pouco de futebol, falar dos clubes do Rio, falar de notícias. Esse cara é uma grande referência para mim. Então eu deixo o meu abraço aqui ao Otávio Bocão, entendeu? Que é um dos donos do canal Resenha Alvinegra, e hoje já não está mais fazendo conteúdos porque Deus abençoou e ele conquistou o que ele sempre queria, que é ser presidente da Federação de Futsal Carioca do Rio de Janeiro, entendeu? Sempre defendendo a bandeira do futsal, sempre defendendo a bandeira dos times de futsal do Rio de Janeiro. Então eu deixo aqui o meu abraço especial para ele, que Deus abençoe e que ele tenha sucesso nessa sua nova jornada e caminhada. Então, gente, antes de entrar nesse assunto de Endrick e Neymar, né, como está na capa do vídeo aí, o que eu vou tentar trazer um pouco para vocês entender o que está rolando dessa situação, eu queria ler para vocês aqui um pouco da carreira do Endrick, né? O nome dele é Endrick Felipe, todos conhecem, 19 anos, posição atacante, surgiu nas categorias de base do Palmeiras, entendeu? E do Palmeiras foi transferido direto para o Real Madrid. Os números gerais dele na carreira: mais de 90 jogos como profissional, mais de 30 gols marcados, títulos nacionais e conquistados ainda muito jovem, e convocação constante para a seleção brasileira, né? Tanto que culminou nessa convocação aí para a Copa de 2026, entendeu? Na seleção brasileira, estreou muito cedo, virou um dos jogadores mais jovens a marcar gol pelo Brasil em jogos oficiais, já participou de importantes jogos nas eliminatórias, e entendeu? Um garoto de muita personalidade. Eu lembro muito bem dele, né, naquele fatídico jogo entre Palmeiras e Botafogo, que o Botafogo tomou aquela virada épica, e ele fazendo um dos gols, colocou a bola debaixo do braço, assumiu a responsabilidade, e o restante, né, todo mundo sabe o que aconteceu. O Palmeiras virou aquele jogo, o Botafogo teve aquela derrocada absurda, enfim. E nisso ele, muito jovem, mostrando muita personalidade, né, foi pro Real Madrid, né, e no Real Madrid todos esperavam, né, uma grande ascensão dele, grandes jogos, mas isso não aconteceu, né? Ele teve poucas oportunidades, entendeu? Ele teve oportunidade zero, né? Quando o Xavi Alonso era técnico do Real Madrid, ele quase não jogou, né? E isso levou a ele ter, né, uma depressão, ficar muito triste. Além disso, ele teve a lesão, né? A lesão ficou um tempo aí, ficou 6 meses praticamente sem jogar futebol. E muitos criticaram ele sobre a questão de ele estar em para mim o maior clube do mundo é o Real Madrid, né? E sair do Real Madrid e ir para o Lyon, né? Ele dá esse passo atrás na carreira para poder ir para o Lyon,
né? E no Lyon, até o certo momento, ele conseguiu, né, reviver essa chama do futebol que tem nele, entendeu? Ele ficou 6 meses parado, uma contusão, aí voltou para o Real Madrid, não, voltou a ser relacionado no Real Madrid, não teve chance nenhuma, e nisso ele se transferiu para o Lyon, e no Lyon ele conseguiu, né, mostrar o verdadeiro Endrick que ele tinha sido no Palmeiras, e nisso, né, gerou a oportunidade pelo Carlo Ancelotti de convocar ele para a seleção brasileira e ele ser, né, um dos 26 jogadores para ir, né, para a Copa do Mundo e representar a nossa seleção brasileira. Aí eu falo para vocês, mas Tim, o que tem a ver a capa Endrick e Neymar? Então, como rola sobre o que os grandes veículos de comunicação, os influencers, YouTube e várias reportagens que a gente vê por aí, todos falam que o Endrick ele não é um dos jogadores que bajula muito o Neymar, entendeu? Todos sabem aí, né, que todos esperavam a convocação do Neymar, né, para a Copa do Mundo. Foi uma coisa que demandou uma atenção muito grande de imprensa, torcedores e muitos jogadores da própria seleção brasileira, como o caso do Rafinha, que depois da convocação do Neymar ligou em chamada de vídeo, entendeu? O Rafinha ligou para o Neymar e parabenizando ele sobre a convocação. O Neymar agradeceu, e todos os outros jogadores aí, como Casemiro, Vinícius Júnior, enfim, parte dessa seleção brasileira que foi convocada aí, queria o Neymar, entendeu? E as pessoas falam, né, que o Endrick ele não é de bajular. Vamos falar a verdade aqui, né? Vamos descontrair aqui um pouco. O Endrick, quando foi perguntado qual era o maior ídolo dele, ele falou Bob Charlton, né? Que é um grande jogador inglês, um grande jogador da seleção da Inglaterra, né? Entendeu? Então, muitos começaram a pegar no pé dele através dessa fala, né? E quando ele foi perguntado no Real Madrid qual eram os amigos dele, todos pensaram que ele ia falar os brasileiros, todos pensaram que ele ia falar do Rodrigo, do Vini Júnior, e ele falou que o grande amigo dele era o Bellingham, né? E isso também gerou uma polêmica. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui, né? Falando aqui no vídeo aqui, o porquê que o pessoal tem essa birra, essa má vontade, tanto até de muitos torcedores, como até o pessoal da imprensa mesmo, entendeu? Todos viram aí a entrevista do Casemiro, né, falando que ele não estava preparado, que ele não fazia parte do grupo. Observação, né? Grupo não, panela. É uma coisa que poucos gostam de falar, mas eu estou aqui falando para vocês. Existe sim, todos sabem que existe sim a panela na seleção brasileira. Existe aquele grupinho dos mais chegados. E o Endrick não faz parte desse grupo. Ah, Timaya, você está cravando aqui. Não, eu não estou cravando nada. Eu só estou falando o que eu vejo, o que eu posso acompanhar nas entrevistas, as pessoas dos grandes veículos de imprensa que falam, os próprios influenciadores, a galera aí fala que o Endrick, que o Casemiro, né? Que o Casemiro falou que o Endrick não faz parte desse grupo. E esse grupo não é um grupo em si, é uma panela. Vamos falar a verdade aqui. E por isso muitos falam que o Endrick ele é um cara ruim de vestiário, ele não é um dos caras mais confiáveis, não é o cara da resenha em si, entendeu? Será que é por causa dessas falas deles também, dele, né?
de falar que o maior ídolo dele é o Bob Charlton, de vez dele falar que a maior amizade, né, os maiores amigos dele não eram os jogadores brasileiros dentro do Real, era o Bellingham. E eu tenho aqui até uma fala que eu pude pesquisar aqui do Vampeta, defendendo o Endrick nessa questão, entendeu? Que quando teve a Copa América, o Dorival Júnior, né? Todos falam por essa questão de ele não ser um cara do vestiário, o Dorival Júnior meio que arrebentou, né? Com o Endrick nessa questão aí da seleção nos jogos da Copa América, entendeu? Então o Vampeta, ele é um, né, com aquela parte daquela resenha dele, é um dos defensores do Endrick, né? E mostrando isso, o que pouca gente fala é dessa narrativa na internet, entendeu? Falando dessa questão dele ser ruim de grupo e dessa questão dele ser um dos caras que não bajula o Neymar. É um dos caras que não puxa, enfim, o saco do Neymar, não fez campanha, né, publicamente. Todos sabem aí que muitos jogadores publicamente aí fizeram campanha para o Neymar estar na Copa do Mundo, e o Endrick não foi um desses caras, entendeu? Ele preferiu manter uma postura mais cautelosa, entendeu? Não é em si, eu não vejo em si como uma rivalidade, entendeu? Mas o que pode prejudicar o Endrick, sim, é se ele não se ajuntar ou tentar fazer parte dessa panela, entendeu? Fazer parte dessa panela, e nessa panela a referência é o Neymar. Todo mundo sabe que é o Neymar, todo mundo sabe que os jogadores em si fizeram essa campanha, os jogadores queriam, muita gente não quis, tudo bem, respeito a opinião de todos, muita gente quis, respeita também, mas nessa base em si, dos jogadores que vão para a Copa do Mundo, muitos caras da bola também, como o Romário, o Kaká, o próprio Vampeta, muitos jogadores, Cafu, falando da convocação do Neymar, entendeu? Que aconteceu. Então eu vejo como uma das coisas que pode atrapalhar o Endrick, independente do bom futebol dele ser um bom atacante de força, de velocidade, de gostar do embate com o zagueiro, uma das coisas que pode prejudicar ele é ele não fazer parte da panela e ele não ter essa aproximação com o Neymar. Ele não tendo essa aproximação com o Neymar, isso pode gerar eu não vou falar um desconforto, mas ele pode ficar sendo aquele cara de fora, sabe? Aquele cara de fora da resenha, das conversas, das brincadeiras. Todo mundo sabe que os bastidores do futebol brasileiro e mundial, seja ele nível de seleção ou nível de clube, são coisas muito que vão para dentro de campo, né? Querendo ou não, vai para dentro de campo, que se o grupo está fechado, se o grupo está com a mesma pegada, isso pode ser muito benéfico, né? A ganhar jogos, entendeu? Então, essa parceria, essa panela, em si, falando em nível de seleção brasileira, tá muito forte, entendeu? Tá muito forte. E finalizando esse vídeo aqui, gente, eu deixo uma pergunta para vocês aqui, e eu quero que vocês me ajudem comentando lá. Se possível, eu vou responder todos os comentários, entendeu? Eu sei que pode ter opiniões contrárias a minha, contrária às pessoas também que vão comentar, entendeu? Eu deixo uma pergunta para vocês aqui, trazendo isso para nossas vidas. Você prefere ser essa pessoa tipo o Endrick, mais discreta, mais na dela, tentando focar no futebol, longe de qualquer polêmica, de qualquer assunto que venha prejudicar ele,
entendeu? E isso acaba tornando ele fora da panela, ou você prefere ser da galera da resenha? Prefere realmente ser da galera da panela, que tá ali junto, os que são os parça, que tá junto pro que der e vier. E isso eu falo, gente, num âmbito trazendo mesmo para nossas vidas, para os nossos trabalhos, nossos ciclos de amigo, família e em qualquer outro tipo de conceito. Você prefere ser tipo o Hendrick, que é um cara mais reservado, tentando focar na sua carreira em si, ou prefere fazer parte da panela do Neymar, né? Que é aquele cara mais descontraído, que um não larga o braço do outro, um defende o outro. Enfim, eu gostaria que vocês comentassem e interagissem sobre essa questão aí. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado, vocês que ficaram até o final do vídeo aqui. Ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu like e tamo junto. Até a próxima.